Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos assentar. Podemos assentar. Você é um bom ministro da música. Gostaria que você tomasse uma passagem que está na carta de São Pedro, e no finalzinho da Bíblia. Antes de Apocalipse você vai encontrar as cartas de São Pedro, são duas. Segunda carta de São Pedro, segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 5. 2 Pedro 1, 5. Por esses motivos, 2 Pedro 1, 5. Por esses motivos, esforçai-vos quanto possível, unir a vossa fé à virtude. A virtude é a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraterno, a caridade. Se nós falamos das armas do Espírito, as virtudes do Espírito Santo dependem do nosso esforço do querer. Se nós queremos ser pessoas santas, temos que ser pessoas virtuosas. E aqui começa a mostrar a fé, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraterno e caridade. Eu me lembro de um dos maiores pregadores que eu conheci na minha vida, muito humilde, mas muito santo, Zé Pretinho. Alguém conheceu o Zé Pretinho? Ele pregou no seminário do Padre Jones. Você teve ideia? Foi um dos homens mais fortes na pregação que eu já vi, e usado com um dom de libertação incomparável. Ele chegava naqueles terreiros onde invocavam aquelas coisas, ele começava a orar e pedia o batismo do Espírito Santo. Ele fechou vários daqueles terreiros. Era um homem extraordinário. Ele tinha medo de andar de avião. Não havia santo que colocasse ele no avião. Ele viajava ao Brasil de ônibus. Eu me lembro uma vez do Zé Pretinho contar que ele um dia ele morava em Piquete. Piquete é perto da Dutra, perto de Cachoeira Paulista. Ele pegou um ônibus até o terminal Tietê, porque ele ia para o Mato Grosso de ônibus, lá no terminal Tietê, que é o principal terminal rodoviário da cidade de São Paulo. E ele está vendo lá um engraxate, uma caixa de engraxate de um lado, e do outro lado o irmãozinho menor. O menino devia ter uns 10, 12 anos, mas o irmãozinho tinha o quê? Uns 5. Mas as pernas do irmãozinho eram atrofiadas. Então ele carregava o menino enganchado assim na cintura, enganchado, e uma caixa de sapato, de engraxar sapato nas costas. O Zé Pretinho pediu para engraxar a botina dele, usava botina. Mas ele queria puxar conversa com o menino. Engraxou, deu dinheiro para o menino, até a mais. A hora que o menino levantou e pegou o outro irmãozinho na cintura, o Zé Pretinho falou: você não pode ficar
Você não pode carregar esse peso todo nas suas costas, vai te fazer mal. Peso? Que peso? Aí, seu irmão, esse peso aí, ó, mostrou, não falou irmão, esse menino aí, esse peso, é um peso. Aí o menino ficou bravo com o Zé Pretinho. Ele é peso não, ele é meu irmão. E aquilo o Zé Pretinho guardou no coração. Quando nós amamos o semelhante, nós somos caridosos, pacientes, temperados, não fica enraivecido à toa. Nós começamos a parecer com Jesus, que era manso e humilde de coração. Os dons espirituais, eles dependem do favor divino. Deus dá o dom para quem Ele quer. Já a virtude, ela depende do esforço humano. Você é virtuoso se você procura se esforçar e Deus manda a graça. Mas a virtude, ela precisa ser treinada. Assim como a pessoa não aprende a andar de bicicleta sozinho, precisa de uma ajuda, assim como a pessoa também não aprende a datilografia. Antigamente era datilografia, ou digitação. Eu me lembro que naquela época eu fiz até rapidez. Das provas que eu passei na empresa de energia elétrica, que eu fui em primeiro lugar para datilografar. Você tinha que datilografar sem olhar no papel, só olhar aqui, sem olhar aqui no papel, sem erro. Então, se você não aprende datilografia sozinho, sem treinar, assim também as virtudes têm que ser treinadas. Nosso mundo está muito cheio de pessoas que não querem ser virtuosas. Mas como é bom quando a gente encontra uma pessoa virtuosa, bondosa, calma, temperada, que tem bom coração. Pede a Jesus agora. Feche os olhos um pouquinho. E pede a Jesus: Jesus, eu quero ser uma pessoa virtuosa, cheia de qualidades. Fala: Jesus, o Senhor sabe, Senhor, que eu preciso ser um homem melhor, uma mulher melhor. Coloque em mim o Teu Espírito Santo, Jesus. Dá-me a graça de não ficar reclamando, lamentando. Pede a Jesus mesmo: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho sido uma pessoa que eu tenho que mudar tanta coisa na minha vida. Há um livro muito bonito, um dos melhores livros que eu já li, chamado Eu, um Servo? Interrogação. Você está brincando? De Charles Window, esqueci mesmo o nome. Um livro belíssimo, embora não seja um livro católico, mas é belíssimo. Ele fala de ser servo. Nesse livro, ele conta a história de um quarto de brinquedos, onde havia um cavalinho de pano, que era o preferido das crianças. Esse cavalinho de pano, faltava uma orelha, um pedaço do rabo, o pelo já meio velho e puído, estava um tanto quanto desgastado, mas era o preferido das crianças. Chegavam os brinquedos eletrônicos reluzentes, mas machucavam as crianças, tinha ponta, soltava roda, parava de funcionar, acabava a pilha. No final, sobrava um cavalinho de pano. As crianças amassavam ele, colocavam debaixo da cabeça, sentavam em cima. Mas no final era cavalinho de pano, era o mais querido. Dava até briga, que todos queriam ficar, as crianças queriam no quarto de brinquedo ficar com o cavalinho de pano. Um dia entrou um brinquedo inteligente no quarto de brinquedos e viu que as crianças brincavam, mas logo enjoavam dos brinquedos, mas gostavam mesmo daquele cavalinho velho, puído,
desgastado e descorado, mas ele gostava muito daquele cavalinho. E muitas vezes ele viu que as crianças até faziam o cavalinho de travesseiro, quando cansadas de brincar, faziam ele de travesseiro e ressonavam dormindo, o sonho de criança, em cima daquele cavalinho. E o cavalinho ficava ali feliz por sentir-se útil e querido, apesar de ser tão velho. E o brinquedo inteligente perguntou para o cavalinho de pano: qual é o segredo do quarto de brinquedos? E o cavalinho de pano disse: o segredo é não ter pontas. Como assim? Todos esses brinquedos aqui têm pontas e machucam. O segredo é deixar se amassar, se abraçar. Mas isso dói no início, que você perde a aparência. Eu já perdi um pedaço do rabo, já perdi uma orelha. Você vai perdendo a aparência, mas você se torna aquilo que Deus quer. O segredo é não ter ponta. Será que nós temos muitas pontas? Será que nós somos pessoas em que os outros têm confiança de abrir-se, abraçar? Uma das pontas que mais ofende as pessoas chama-se prepotência, orgulho, a inveja. Quantas pessoas são violentas que você não consegue chegar perto. O cristão, ele tem que ser virtuoso, e ser virtuoso é não ter ponta. Por isso São Pedro fala que nós devemos aliar a fé à esperança, a esperança à caridade, a caridade à paciência, a paciência à temperança. Ser temperado. Tem pessoa que é destemperada. Já viu? Acontece qualquer coisa e desespera. Não tem confiança. Não é aquela pessoa que têmpera, ela é forjada no fogo. Você sabia que a têmpera do aço, ela é forjada no fogo? Sabia? Para você ter uma língua de aço, ela vai muitos graus. Para você ter uma liga de ouro, que é o metal mais nobre, o ouro é chamado metal pesado. Quem aqui já teve na mão uma pepita de ouro? Quem aqui já teve? Levanta a mão. Eu já tive. É bonita ou feia? É feia. É toda cheia de impureza a pepita de ouro. A pepita bruta é feia. E como que ela se torna bela? Leva-se a um alto forno, a uma temperatura de 1150 graus Celsius. Nosso fogãozinho ali dá 250 graus só. Forno nosso, máximo dá 300. Esse é 1150. Aí eles colocam ali, e o ouro é um metal pesado. O ouro a 1150 graus, ele afunda, e as impurezas ficam em cima. Você coa aquela impureza e fica a liga de ouro perfeita. E ali a têmpera de ouro. Fala para o seu irmão do lado, para a sua irmã: você não é bugiganga, você vale ouro para Deus. Por isso, quando você for provado no fogo, quando você tiver que passar pelo fogo da provação, lembra, Deus está purificando para você ficar mais bela, mais belo. Toda pessoa que passou por um grande sofrimento e venceu, olha para trás e diga: bendito sofrimento que me fez melhor. Bendito sofrimento. Quantas coisas você tem que superar? Na verdade, quantas coisas você teve que superar, né? Quantas batalhas, lutando, trabalhando sem parar, não foi? Quando de nós que tivemos que trabalhar de sol a sol, cansado, e hoje você levanta a mão comigo e fala assim: Senhor,
Eu estou temperado. Nada me derrete mais, nada me desfaz. Isso é ser virtuoso. Peça a Jesus: Senhor, eu quero ser uma pessoa virtuosa, caridosa, amorosa. Tem um testemunho nesse livro nosso no final, porque o último capítulo desse livro, O Poder Milagroso da Oração, eu coloco como buscar os milagres da providência, os milagres da providência divina. É aqui esse. O último capítulo desse aqui eu coloquei como buscar os milagres da providência divina. E o meu irmão aqui, os meus irmãos sabem, o Herculano e o Neso são como família minha aqui. Aí tem muito tempo que a gente se conhece, né? E quando foi, eu vi aqui a primeira vez no ano 2000. Quando foi no ano 2003, Jesus mandou eu sair da empresa que eu trabalhava, porque os milagres estavam acontecendo tanto no meu ministério, que eu estava sendo tão chamado, que meu primeiro chamado que tinha sido agora era no ministério. Muitas sextas-feiras eu estava faltando na empresa, e um dia andando pelo corredor da empresa, Jesus falou assim para mim: deixa tudo, porque eu quero que você pregue a minha palavra até o fim do mundo. Eu andava pelos corredores da empresa. Imagina você que era o único provedor da família. Minha filha mais velha na época tinha 17 anos, Lucas 15, Gabriel 13, eles na escola, eu o único provedor. E Jesus falou: deixa tudo para me servir. Eu chorava por aqueles corredores. A empresa de energia elétrica estava fazendo um programa de demissão incentivada, PDV. E Jesus disse: você vai fazer a assinatura amanhã. E eu chorava, apavorado. É como se você estivesse conversando comigo aqui assim, ó. Eu andando e Jesus conversando comigo, conversando. Eu tenho 45 anos de missionário, eu conheço a avó do meu pastor, e eu chorando, porque eu tinha certeza do que Deus queria. Cheguei no meu chefe, pedi dispensa daquele dia. Ele é bom chefe. Olha, eu estou pensando que eu vou entrar nessa dispensa, vou lá rezar. Cheguei lá em casa, derramei o coração em lágrimas para Deusinha. Rezamos, escutamos uma das palavras, era de Isaías 49, versículo 6, que não basta que seja meu servo, quero que seja meu profeta das nações, para te levar até o fim do mundo. Eu nunca nem tinha saído do Brasil, quer dizer, tinha ido no Paraguai, mas Paraguai nem sai do Brasil, mas nunca nem tinha saído do Brasil. Jesus queria me levar ao fim do mundo. Rezamos, as palavras eram muito claras, conversei com meus filhos, a Neuzinha: bem, Jesus, pode faltar o supérfluo, mas o necessário para a gente viver não vai faltar nunca. Mas eu te peço uma coisa: nunca cobre nada para pregar, deixa as comunidades ajudarem no que puder. No outro dia assinei o pedido de demissão voluntária. A empresa ainda me segurou por 6 meses, foram 6 piores meses da minha vida, porque eu ainda recebia aqueles meses o salário, depois ia parar. Eu andava pela casa sem dormir, via meus filhos dormindo. Que loucura, que loucura, meu Deus, que loucura. Chorava e não dormia, 6 meses sem dormir. Quando deixei a empresa, em outubro de 2003, 15 dias depois eu estava pregando minha primeira viagem fora do Brasil, em missão, no Japão. Jesus já me mandou no Japão, fim do mundo, mandou. Aí eu me lembro, 2 meses depois a Neuzinha foi comigo para o Japão também, né, para ser uma mulher também. E logo no início tinha o seu Carlos, da favela mais perigosa do Brasil, o testemunho está aí. Ele ligava direto para a Neuzinha: o Roberto tem que vir na nossa favela. Se ele vier aqui, a vida da nossa favela vai mudar. E ele ligava. Um dia ele ligou para ela e falou assim:
pede para ele, aqui está morrendo 2 conhecidos nossos por semana. Aí eu falei, fala para ele que eu não quero ser o 3º conhecido, não. E a Neuzinha é doce Neuzinha, mas um doce de pimenta. E se Jesus quiser que você dê a vida por ele, você vai ficar escolhendo onde você vai? Tá bom, pode dizer para o seu Carlos aí que eu vou. Ficaram 1 ano vendendo pizza e quermesse para pagar minha passagem da Neuzinha até Salvador, porque ficava no morro mais alto de Salvador. Fomos subindo a montanha e 3 barricadas dos traficantes para verificar quem estava no carro. Chegando lá em cima, o que o motorista disse para nós: está vendo aquele container manchado de sangue? Ontem mataram esquartejaram o corpo dele e deixaram perna, cabeça, tudo esquartejado, dependurado no container. A Neuzinha disse: Deus nos proteja. Subimos lá, dava para ver a Baía de São Salvador toda, um lugar lindo, as cadeiras se espalhavam, nunca vi tanta gente da minha gente, a favela inteira estava lá, espalhada aquelas cadeiras para tudo quanto é canto. O principal traficante da favela se converteu, mudou a vida da favela. Terminou aquilo ali, a gente vai para casa, né? E é claro, um lugar tão pobre, você não vai receber nada, você pensa assim, né? Aí a Neuzinha olhou para mim, já viu, mulher sabe quando você está preocupado, já sabe. O que você está pensando? Não, nem nada não, pode falar, você está preocupado com dinheiro. O que é? Eu não paguei nem água, nem luz e nem condomínio, acho que era condomínio, nem água, nem luz e nem condomínio. E se eu não pagar amanhã, vai cortar. Quanto é que fica? Eu lembro daquela época, isso tem mais de 20 anos, R$495 era. A Neuzinha disse: Deus proverá. O Senhor disse que não faltaria o necessário. Fique tranquilo, Deus vai resolver. Nós estamos saindo, vem uma viúva, uma senhora velhinha. Aí diz: olha, você desculpa, eu sou um aposentado, eu juntei um dinheirinho a semana inteira. Ela abriu aquelas bolsinhas, tem um traspasso assim, já viu? E tem um zíperzinho, né? E tinha um bolinho de nota enrolado assim, enrolado assim. Desse jeito assim, enrolado, um bolinho de nota. Ela entregou para a Neuzinha, e aí tem R$500. Eu pensei, passou R$5. 400, nossa, eu agradecendo, a velhinha não ia embora, e aí chorando, abraçando ela. Ela virou para Deus e disse: posso pedir uma coisa? Pode, só quer oração? Não, eu preciso do dinheiro para pagar o ônibus, se vocês poderem me dar R$5 de troco. R$495. Tudo porque você dava o sim para Jesus. Não tenha medo de dar seu sim para Jesus, não. Tudo nesse mundo vai passar. Só Deus não passa. Só Deus basta. Naquele livro, aqui tem eu pego toda essa poesia de Santa Teresa esse aqui, nesse livro, Enfrentar e Vencer os Problemas com Fé. Eu pego um capítulo aqui de Santa Teresa, a formadora, quando ela que dizia: só Deus passa, só Deus basta. Então não tenha medo de confiar, não. Se hoje você está passando algum aperto financeiro, sofrimento, Deus tem o melhor. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Não tenhas medo. É Deus
Quem te segura. O que é sonhar? Salmo 36, versículo 4. Põe tuas delícias no Senhor, e o desejo do teu coração Ele atenderá. Sonhar com Deus é o sonho de José. Ele não abriu mão dos seus sonhos e se tornou vice-rei do Egito. Qual é o seu sonho? Ver a família convertida em casa, lá de casa indo para a igreja, largando a falsa religião, aquela casa que você precisa reformar, o seu casamento com essa bela esposa, abrir a porta da sua casa própria, viver uma vida sem dívida, com dignidade. Qual é o seu sonho? Ver aquela pessoa que você ama sem um vício? Seja uma pessoa virtuosa, confia, e tudo mais Deus vai dar. Fique em pé, estenda suas mãos aqui para Nossa Senhora. Eu queria até, eu não estou vendo a imagem de São José. Aqui, eu quero é São José. Estenda suas mãos para São José. Como que Deus falava com São José? Hein? Sonho. Então diga: São José, nos seus sonhos, apresenta os meus sonhos ao Pai, através de Jesus, teu Filho. Deus falava com ele de que jeito? Mas o sonho de José era sonho de Deus. Por causa de São José, ele salvou Jesus daquele massacre, levou para o Egito. Deus quer que você sonhe. Sonhar é ter fé, é ter planos, é ter ideais. A pessoa morre não é quando para de respirar, a pessoa morre é quando para de sonhar, de acreditar que o amanhã vai ser melhor. Seu amanhã vai ser melhor, viu? O seu amanhã, se hoje você está aqui servindo a Deus até em tribulação, mas você deu sim para Ele, você deu sim para Ele. Por isso, não tenha medo.